A paz do Senhor, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mas nesta manhã deste dia, eu quero refazer um vídeo que eu já postei aqui no YouTube, que tinha como tema desse vídeo expondo os falsos deuses, por causa de uma reivindicação de direitos autorais de um fundo musical que eu tinha colocado. Eu sou novo aqui no YouTube, não tenho muita experiência em fazer vídeos, e o YouTube tirou o som do vídeo, mas está aí. Não vou tirar, para não tirar a contagem de visualizações, mas vou refazer esse vídeo com uma maneira diferente. Porque com certeza não vai ser da mesma forma que eu falei no primeiro, vai ser diferente, porque a palavra do Senhor sempre se renova. Se eu pegar um versículo aqui da Bíblia, irmãos, e tentar pregar por 10 vezes, vai ser 10 vezes diferente. Porque Deus sabe, nesse momento, aleluia, como é que deve, que é que realmente as pessoas precisam ouvir. E nesta manhã eu quero trazer outra mensagem com outro tema, mas baseado no mesmo texto. Desmascarando os falsos ensinos nas igrejas. Na igreja, né? Desmascarando os falsos ensinos na igreja. E o texto que nós vamos utilizar é Juízes, capítulo 2, versículo 7 ao 17. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu só ajeitar aqui o vídeo, para ficar centralizado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, santo. Vamos lá. Mas antes, como é de praxe, eu sempre costumo fazer uma oração para que o Espírito Santo venha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nos dá sabedoria, irmãos, para que o Senhor venha falar conosco nesta manhã. E logo depois desse vídeo, farei outro vídeo com outra mensagem para edificação das nossas vidas. Maravilhoso Deus e eterno Pai, pastor e bispo de nossas vidas, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que criou o céu, a terra e o mar e tudo que há, Pai, neste momento, meu Deus, tua santa e gloriosa presença, me coloca aqui para bendizer o teu nome, para glorificar, perdoa meus pecados, minhas faltas, minhas falhas, algo que eu fiz que não foi do teu agrado, me dá a sabedoria do teu Espírito, me dá unção, me dá conhecimento, sabedoria, para que eu possa ministrar e ensinar neste momento, Pai. Em nome de Deus eu te peço que eu venha diminuir, tu venha crescer para a glória e honra do teu nome. É assim que eu te peço, meu Deus, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler o texto que se encontra em Juízes, capítulo 7. Está aqui na frente que a Bíblia, nós lemos um olhando para o outro. Versículo 2 aos... capítulo 2, versículo 7 até o 17. Servindo o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos líderes que sobrevieram a Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, o qual ele fizera a favor de Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com idade de 110 anos. E o sepultaram no território de sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Foi também congregado toda aquela geração de seus pais, e outra geração após dele se levantou, que não conhecia ao Senhor, também tão pouca obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal aos olhos do Senhor e se viram aos Baalaíns. Deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que o tiraram da terra do Egito. Seguiram outros deuses, entre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, provocaram o Senhor a ira. Porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam, entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, os quais não mais puderam resistir. Por onde quer que saíam para lutar, a mão do Senhor era contra eles, para o mal,
como o Senhor lhe tinha jurado, e estava em grande aperto. Então levantou o Senhor juízes que livraram das mãos dos que os despojaram. Contudo, não ouviram os juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho pelo qual seus pais andaram em obediência aos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nesta manhã eu quero trazer uma mensagem que, se for muito longo, eu vou dividir em duas partes, para não ficar muito comprido, não ficar muito desgastante, para que as pessoas possam assistir na sua integridade. A priori, o autor de Juízes é desconhecido. Esse livro foi escrito provavelmente no ano 1425 a.C. Aleluia! Depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para a peleja contra eles? Está lá em Josué 1:1. O interessante, querido, que Deus, quando libertou Israel, com suas poderosas mãos, através das 10 pragas, que eu não vou entrar no mérito dessa mensagem das 10 pragas, que já tem no meu canal, não vou trazer uma mensagem falando das 10 pragas que Deus derramou sobre o Egito, para afrontar os deuses do Egito naquela região. Não vou entrar nesse mérito que eu quero falar hoje. Aleluia. É que quando Deus libertou Israel, irmãos, Ele libertou para levar para uma terra que mandava leite e mel, uma promessa, que quando Moisés nasceu, antes de Moisés nascer, aleluia, na época de José, quando Jacó chegou no Egito, quando Deus usou José, permitiu aquela situação de ser vendido como escravo, ser levado como escravo para o Egito e lá passar um bocado de tempo preso, para depois ser exaltado, ser colocado como governador. Nós sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos, meus amados irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas. E tudo vai bem quando estamos na dependência do Senhor. Deus muitas vezes transforma uma situação difícil em um momento de experiência, em um momento de exaltação e vitória. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? É que depois daquele processo de José, ele foi levantado como governador. Ele mandou chamar o seu pai Jacó, que é chamado Israel. E quando chegou no Egito, viu uma soma de 70 pessoas, mais ou menos. E passaram 470 anos ali no Egito. Eles cresceram, se multiplicaram. Aquele faraó que conhecia José, que gostava de José e respeitava o Deus de Israel, morria. Ele levantasse outro faraó que não conhecia a história, não conhecia nem Deus. E começou a escravizar ao povo de Deus. Deus ouviu, Israel começou a clamar, ouviu e mandou Moisés para libertar eles. Depois, lá em Êxodo 12, com Deus, depois da 10ª praga, eles foram libertados. O faraó libertou, deixou eles ir embora. Aleluia, viram aquele processo todinho, vou resumir. Viram aquele processo lá no deserto, de passar de 40 anos, por causa da rebeldia, porque aqueles que saíram do Egito com a promessa que davam leite e mel, no meio desse percurso, teve muitos percalços, muita rebeldia, muitas fofocas ali, pecado no meio do deserto de Israel para com Deus. E aquela geração que saiu do Egito não herdaram a terra, nem Moisés herdou, por causa do momento de raiva, ele perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Mas quando Moisés morreu, Deus levantou Josué. Enquanto Josué estava vivo, Josué estava sempre obedecendo às orientações da palavra do Senhor, levando o povo a se lembrar do que Deus fez na vida deles. As coisas boas que Deus livrava, as coisas boas que Deus enviava. Tudo aquilo. Enquanto Josué estava vivo, irmãos, Israel estava andando de acordo com a vontade do Senhor. Mas Josué morreu. E toda aquela congregação que estava junto com ele também morreu. Levantou-se outra geração que não conhecia a Josué, que não conhecia a Deus, não conhecia os sinais, não viu mais falar, porque eu creio que naquela época existia a tradição oral. Era pai passando para frente através da história, de fala, da tradição oral. E ali, meus amados irmãos, morreu toda aquela geração, morreu Josué. E eles simplesmente começaram a se deixar influenciar pelos costumes pagãos onde eles estavam residindo.
É interessante, queridos, que ele pergunta, aleluia, perguntaram ao Senhor. Israel naquele momento perguntou, depois de Josué, foi tomar quem dentre nós subirá primeiro, nossos cananeus, para pelejar contra ele? Aí Josué se levanta e foi lá. Através de Josué, Deus conseguiu pelejar contra Jericó, contra Ai, teve até aquela situação de Acã, que não está no mérito, mas sempre Deus, nas suas fraquezas, dava, aleluia, Israel, nas fraquezas dele, dava uma vitória a Israel. Mas o central dessa introdução que eu quero falar aqui, meus amados irmãos, é desmascarando os falsos ensinos nas igrejas hoje. Eu vou falar de 3 deuses aqui, que hoje, irmãos, pela decorrer da história, eles estão infiltrados hoje no meio da igreja. E muitos não estão percebendo, muitos não estão se despertando para perceber algumas coisas que foram introduzidas de fogo estranho, de heresia, o povo não está entendendo, nem estão percebendo. O primeiro Deus, existia 3 deuses ali naquela região, os principais. Por exemplo, aleluia, se uma pessoa fosse visitar um país e o guia, o cicerone, ou então um guia, que é responsável para poder conduzir, para poder fazer conhecer aquela região, se aquele guia fosse uma pessoa adepta de alguma religião pagã, uma religião contrária, com certeza isso ia levar a pessoa para poder conhecer pontos turísticos que falassem sobre a sua fé, sua religião. E da mesma forma que lá em Israel, nessa terra aqui de Canaã, existiam muitos outros deuses. Os principais eram Astarote, Baal e Moloque. Eu vou lhe provar que esses deuses da antiguidade, aqui de Juízes, estão hoje, 2021, introduzidos e sendo introduzidos, adorados, escutados dentro da igreja do Senhor. O primeiro Deus que tinha em Canaã era Astarote. Quem era essa Astarote? Aleluia. Vamos fazer um pequeno estudo teológico, histórico de quem era Astarote. Aqui em Juízes, essa deusa era conhecida como a deusa da procriação. O que é isso, pastor Wilson? A deusa da procriação. Como naquela época não existia um conhecimento da ciência, da medicina, como hoje nós conhecemos, para poder identificar qual é o problema que um casal não tinha filhos, o que ocorria? Porque naquela época, irmãos, pessoas que serviam a Deus, que eram abençoadas, a primeira bênção era descendência, era filhos. Por isso lá em Salmos que filhos são bênçãos do Senhor. E naquela época ele seguiu a risca esse pensamento, que quanto mais o casal tinha filhos, mais bênçãos eles estavam recebendo do Senhor. Aleluia. E quando o casal não tinha filhos, a sociedade daquela época olhava para eles e olha, eles não receberam a bênção de Deus, tem alguma coisa errada, estão amaldiçoados. Até o ponto de mulheres começarem a zombar das mulheres estéreis, as mulheres que tinham filho ficavam zombando. Lembramos de Elcana com Ana, ficavam zombando dela porque não tinha filho, mas Deus fez através da fé de Ana, nasceu o profeta Samuel, aleluia. E a Bíblia nos fala, a história na Bíblia e a história fala, que quando um casal não tinha filhos, eles iam aonde? Iam lá no templo de Astarote, aleluia, para conversar com uma sacerdotisa, porque lá nesse tempo só poderia ser sacerdote ou sacerdotisa desta deusa, deste demônio, somente mulheres. Não existia homem como sacerdote de Astarote, era só mulheres. Daí vem essa linha de eu doutrinário que vem lá para cá querendo introduzir ministério pastoral feminino, que não existe base bíblica, não existe termos no grego sobre pastora, presbítera, apóstola ou diaconisa. E eu não quero entrar no mérito desse tema que eu falei agora, eu quero me centralizar aqui, mas eu quero dizer o seguinte, que esse costume de levantar sacerdotisa, ou então hoje pastora, vem dos primórdios do paganismo.
O que ocorria? O casal ia até aquela sacerdotisa no templo de Astarote, conversava com ele que queria ter um filho. O que aquela sacerdotisa orientava? Olha, vocês vão ter que fazer um pacto, vão fazer aqui um ritual, para que possam ser, na linguagem dele lá, bênção, só que ainda é Deus, mas vocês vão ser abençoados por Astarote, porque sempre Satanás quis imitar Deus. E ali, irmãos, o homem era um dos requisitos para que o ritual viesse a ser aceito por aquela Astarote, ele teria que pagar um valor estipulado pela sacerdotisa e era obrigado a deitar-se com ela, ter relações sexuais com a sacerdotisa. Isso, dentro da palavra, estava cometendo o quê? Adultério, porque a mulher estava próxima e ela estava concordando em deixar com aquela visão de querer o bem, né, querer coisa boa, querer um filho. Os fins não justificam os meios. Muitos dizem que os fins justificam os meios negativos. Os meios, certo, que vão justificar os finais bom, tá? Então aquele homem deitava-se com ela, irmão, deitava-se, tinha uma relação sexual. E quando o primeiro filho, que aquele demônio permitia eles terem, pelo ritual e pelo pacto que eles fizeram, eles eram obrigados a levar o filho para ser sacrificado a Astarote. Aí de lá para cá, irmão, ela veio só mudando de nome. De lá para cá ela veio só mudando de nome. Por quê, pastor? Porque espírito, demônios não morrem. Demônios não envelhecem. O tempo não se aplica a eles. Da mesma forma que desde o começo, lá do Éden até o Amagedon, quando Jesus soprar com sua boca, destruiu o anticristo, pegar a morte, pegar o falso profeta, pegar o anticristo, e todos os seus demônios, seus espíritos, seus seguidores vão ser todos lançados no lago de fogo. O que é o lago de fogo? Não é a destruição, é para ficar ali eternamente sendo atormentado pelo fogo e enxofre lá no lago de fogo, que nós podemos também conhecemos como inferno. Aleluia! Você pode ver que Astarote era a deusa da fertilidade cultuada pelos cananitas, fenícios, né? Que também, vou fazer uma pequena conjectura aqui, você vê o que está aqui no Velho Testamento, irmãos, está lá no Novo também. Lá na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 em diante: não ameis o mundo, nem como o mundo há, porque aquele que amou o amor do Pai não está nele. Existem três coisas no mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas é do mundo. Essa Deus aqui estava se enquadrando na primeira concupiscência. Aleluia, a concupiscência da carne. Por quê, pastor? Porque ela veio mudando lá para cá. Ela saiu da Deus da procriação e entrou para ser adorada na Deus da sensualidade. Olha aí, ela também, no decorrer da história, de várias nações diferentes, de lá para cá, ela veio mudando só de nome. Mas o mesmo demônio que está operando naquela época está operando hoje também. Vou chegar lá. Aleluia. Lá na Síria, ela foi conhecida como a Réia. Aleluia. Quando chega em Romanos, lá em Roma, foi conhecido também como, aleluia, Fenos. Lá em Jeremias 44, 17, aleluia, Jeremias fala de um templo, uma adoração para a rainha dos céus, também Astarote. Lá na Grécia, nos gregos, muito conhecido, fizeram até muitos filmes com ele aí, Afrodite, dois sexos, né, ó. Tá entendendo? Por isso, lá na Umbanda, aleluia, que é filho de Pombagira, aleluia, passa 6 meses sendo homem, 6 meses sendo mulher. Tem o que ela faz com os homossexuais, vira quer ser homem, mas depois que volta a ser mulher, inconstância, o mesmo demônio que está naquela que está operando hoje. Lá em Atos 19, do 23 ao 40, quando Paulo passa da cidade de Éfeso, encontra um templo da deusa Diana, também Astarote. Aí de lá para cá ela veio só mudando, saiu da deusa da procriação para a deusa da sensualidade.
onde se incluía nos cultos, na adoração, os dias, swing. O que é swing, pastor? É aqueles atos sexuais de troca-troca, de vários casais, tudo dentro no lugar santo. Por exemplo, não importa a quantidade de casais, mas era um transando um com o outro, simplesmente uma orgia sexual. Era uma forma de adoração a Astarote. Aí trazendo para hoje, pastor, aleluia. Eu não estou vendo isso, mas você que pensa que não tem prostituição no meio dos cristãos, você que pensa que não tem sensualidade no meio dos cristãos, aleluia. Hoje, ela vem de lá para cá, de uma forma assustadora e devastadora para destruir o homem, porque o diabo só quer uma coisa: destruir o homem, aleluia. Por isso, hoje ela é conhecida de várias formas como pomba gira, aleluia. O demônio que destrói casamento, o demônio que faz o adultério, o demônio que induz a prostituição, o demônio que induz a fornicação e a lascívia. Aí hoje dentro das igrejas você vê o que? Lascívia. O que é lascívia, pastor? É mulheres colocando roupas provocantes, colocando roupas coladinhas que modelam o corpo, saia curta, aleluia, blusa de alça que mostra o busto dos seios, que torna sensuais, faz os homens olharem. Essas pessoas têm que saber que o teu corpo, a tua vida, a tua ramandô que assai, tem que ser totalmente para o Senhor. Você não pode mais andar como o mundo anda, porque esses demônios já estão agindo no mundo, mas de um tempo para cá se enraizar dentro das igrejas, trazendo roupa colada, roupa sexual, roupas provocantes. Toda adoração hoje que se inclui, onde inclui pornografia, prostituição, adultério, revistas pornô, outdoor, propagandas sensuais, propaganda que mulher seminua, propaganda que induz o homem a pecar, aleluia, imagens que faz o homem ser seduzido. Eles estão sendo um instrumento para Astarote ser adorada, aleluia. Interessante, querido, que hoje, qual é a igreja que prega sobre santidade de roupa? Poucas, sabe por quê? Porque uma das coisas que Astarote percebeu é proibir a pregação, o ensino de uso e costume. Porque se você ensinar as pessoas, não tem nada a ver você botar uma sainha curta, não tem nada a ver você, aleluia, colocar uma roupa provocante, isso não tem nada a ver não. Tem sim, e tem muito a ver, porque a lâmpada do nosso corpo, nossos olhos, ali é a porta de entrada. Quando você, mulher, coloca roupa provocante, roupa colada, não é porque você, eu estou me ajeitando para Deus, não, você está se ajeitando para ser observada, você está se ajeitando para ser cobiçada, e Deus não se agrada disso. Deus tem ciúme de você. O teu corpo, a tua sensualidade é exclusivamente para o teu marido, e para o teu, aleluia, somente para o teu marido, não para outro homem olhar. Por isso, pare de ser sensual, pare de sensualizar tudo, pare de querer ser atrativa, atraia somente a atenção do Senhor, aprenda a atrair a atenção dos olhos do Senhor, não dos olhos do homem, aleluia. A aparência dessa deusa, ela é uma mulher muito bonita, irmão. Tem fotos em museus, até se você botar aqui no YouTube e botar foto de Astarote, é uma mulher muito linda, uma mulher bonita, sensual, um rosto semblante lindo, perfeito, só que ela usa uma saia da cintura para baixo, da cintura para cima é nua, com os peitos bem tonicidos, bem para cima mesmo, bonito mesmo. É isso que o diabo quer fazer você se tornar sensual para poder ludibriar, enganar todas as pessoas que estão dentro da igreja. E esse espírito está fortemente ativo no meio da igreja. Está no meio da igreja. O mesmo Deus que lá no mundo, cada dia que passa, ele está tirando o senso de pudor, o senso de vergonha, está também tirando da igreja, irmãos. Está tirando a identidade da igreja.
Aleluia. E muitos não estão percebendo, porque Jesus, ele alerta que você tem que começar a se santificar, tem que começar a se examinar, porque Jesus está voltando e querendo você não aceitar, querendo você não acreditar, ele vai voltar e não tardará. Aleluia. Segundo Deus que tinha lá em Canaã, aleluia, Baal. Antigamente, os hebreus utilizavam a palavra para designar o seu Deus. Posteriormente, devido à sua banalização, foi enxergada, ficou, com certa forma, reservada à divindade principal da Babilônia e considerada como sendo um correspondente de um nome de um deus, Cananita, fazendo até que houvesse mudança na concepção de alguns nomes, como por exemplo Isbaal, homem de Deus, para Isbosete, homem de ignomia. Depois também foi identificado como sendo Zeus da Grécia, dos gregos, né, Zeus. Aleluia. Deus da Babilônia, também Zeus, materialista. Como era a aparência desse Deus? Irmãos, você tem assim uma noção. Quem já deve ter assistido lá no mundo, lá, não sei, o filme Hulk, né? Ele tem o mesmo jeito assim, fortão. Ele vem montado, aleluia, louvado seja o Senhor, montado em cima de um porco. Na mão direita tem um cacho de uva. Na mão esquerda tem um raio, aleluia, que representa autoridade e domínio. Aí, eu lhe pergunto hoje, qual é o ensinamento que eu estou ensinando hoje nas igrejas? Hein? Se chama Teologia da Prosperidade, um dos maiores cânceres que foram introduzidos, que só querem buscar materialismo, porque naquela época, quem queria ter uma colheita boa, quem queria ter chuva, ia adorar quem? A Baal. Ia adorar a Baal, irmão. E se eu fosse entrar no mérito de falar de Baal, eu ia me lembrar de falar de Elias, lá no Monte Carmelo. Aquela luta muito linda de um só profeta, quanto 450 profetas de Baal e mais 450 profetas que serviam a meio de Jezabel. Que é outra doutrina também, que nós podemos falar também, que também está embutido dentro da teologia da prosperidade. Aleluia. Você pode ver o seguinte, irmãos, que Deus, ele não divide sua glória com ninguém. Ele não divide a sua adoração com ninguém. Ou você serve a Deus, ou serve a Astarote, ou a Baal. Ainda vou falar do terceiro Deus também. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nesses últimos dias o espírito do engano, o espírito de Astarote, o espírito de Baal, ele está operando de uma maneira bem eficaz, bem ativa, principalmente no meio da igreja, porque lá fora não precisa mais se preocupar, porque os que já estão fora da igreja estão fazendo a vontade dele. O desejo deles é destruir, é desvincular, é desviar muitos da verdade do Senhor dentro da igreja. Por isso, irmãos, busque primeiramente o reino de Deus, sua justiça, que demais coisas ele irá acrescentar na sua vida. Tirei os fundos musical, porque o YouTube tirou do meu outro vídeo, tirou o som, mas nesse aqui não vai ter nenhuma brecha para o inimigo tentar barrar essa mensagem de chegar até você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Que também esse Deus aqui, da mesma forma que Astarote se enquadra lá na Bíblia de João, sobre as três coisas que há no mundo, quanto Astarote era a concupiscência da carne, aqui é a concupiscência dos olhos. Pessoas ambiciosas, pessoas que ficam querendo ser rica, querendo simplesmente crescer, querendo ser destaque, eles não estão servindo a Jesus, estão servindo a Baal. E a Bíblia nos fala que aquele que quiser ser grande tem que ser pequeno, aquele que quiser subir tem que descer, aquele que sempre diminuir e o Senhor venha crescer na sua vida. Aleluia.
Por isso, irmãos, nesses últimos dias, o Espírito Santo, ele está sobre esta terra, atrás dos fiéis, porque aqueles que andam em caminho reto, esses sim vão servir ao Senhor, mas os que praticam engano não permanecerá dentro da minha casa. Foi isso que o salmista deixou escrito em Salmo 101, versículos 6 e 7. Deixemos de hipocrisia, deixemos de embaraço e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Foi isso que o autor de Hebreus 12, versículo 1 diz: visto que somos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado que está de perto que rodeia e nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que carreira é essa? É lá em João 15,16: não foi vós que me escolheste, mas foi eu que vos escolhi e vos nomeei para que vais deem fruto e o vosso fruto permaneça. Esse fruto aqui não é materialismo não é prosperidade material não. Nesse fruto é fruto do Espírito Santo, é fruto de ser cidadão do céu, é fruto de ser chamado para ser santo na pessoa bendita do Senhor. Aleluia. Eu falei que essa mensagem ia ser diferente da outra. Lá tinha uma forma, aqui é de outra, mas a mensagem é uma só: Jesus, santo, separação, reino de Deus. Aleluia. Falamos de asteroide, que é também conhecido como a pombagira de hoje. Falamos de Baal, que é a teologia da prosperidade disfarçando ele. Ele veio com um disfarce, porque essa história que já tem pé de cabra, chifre, dente de vampiro, orelha de morcego, isso aí é imaginação humana. O diabo não tem essa aparência. O diabo ele não vem com isso. Ele vem com um sapatinho de lã, fazendo-se até como um anjo de luz, para enganar, para ludibriar. Por isso nós temos que ter o tom do discernimento espiritual, para discernir o que é de Deus e o que não é. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Santo. Já o terceiro Deus que existia lá em Canaã, quando Israel entrou, por causa disso que Israel por várias vezes se afastava de Deus, se desviava, até o ponto de se influenciar, porque isso foi uma das ordens do Senhor, que quando eles entraram, até que ele tinha prometido, ele não poderia se misturar com os costumes, mas infelizmente Israel se misturava. Isso não é diferente hoje. Deus nos chama para ser santo, mas ainda queremos andar misturado com os costumes pagãos, queremos andar com os rudimentos do mundo, ainda queremos andar com roupas provocantes, ainda queremos andar com enfeites, ainda queremos andar toda pintada, queremos andar do jeito que nós andávamos anteriormente, queremos andar ainda na presença do Senhor. Não é assim. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passou e tudo se fez novo. Crente sem libertação não é crente. Cristão sem transformação não é cristão. Enquanto você não aprender isso, você vai viver na mesmice. Você vai perder seu tempo, que nem vai para o céu e nem aproveita as coisas do mundo. Aleluia, está em cima do muro. Não podemos estar em cima do muro. A palavra do crente é sim, sim ou não, não. Ou você é ou você não é. Ou você é santo ou você não é. Meio termo, como você nem é quente nem é frio, mas é morno, o Senhor vai vomitar da boca dele. Saia da mermice. Não seja morno, ou seja pentecostal, seja santo fervoroso, ou seja um tradicional frio, aleluia, mas não seja morno. Não queira ser um santo andando nos rudimentos do mundo. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Não brinque com as coisas do Senhor. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso ele vai colher. Isso não é terrorismo. Isso é um alerta que nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a escolha. Jesus não nos transforma em robôs. Jesus não nos transforma como o Calvino ensinou, que a graça é irresistível, que Deus já sabe que vai ser salvo. Não, ele sabe. Mas nós temos a liberdade de escolher se vamos aceitar ou não a oportunidade da graça da salvação. Aleluia. O terceiro Deus, Moloque. Aleluia, Moloque. Moloque sacrificava vidas humanas ao fogo, especialmente crianças, irmão. A Melcom. A palavra Tofet, que exprime incineração, fogo, inferno, Gena, e de forma particular um lugar do Vale dos Filhos de Enom,
ao sul de Jerusalém, célebre por causa dos sacrifícios humanos para sacrifícios humanos. Para os judeus, tal prática lhe era proibida por Deus. Entendeu? Essa prática Deus proibia. Aleluia. O rei Salomão construiu um templo em dedicação ao deus pagão Melco e foi duramente castigado por Deus. Deus tirou a sua posteridade real. Depois o piedoso rei Josias destruiu o templo. Irmãos, olha, muitas pessoas dizem assim, não, aqui tem promessa do Senhor, Deus não vai deixar de cumprir. Eu lhe pergunto, Deus não prometeu a Davi que a sua descendência ia estar no reino, sobre o reino de Israel? Salomão foi levantado para ser um rei, só bastava ele confirmar na fidelidade. Se ele não confirma na fidelidade, então Deus ele não honra o que ele promete. Que a Bíblia diz, aquele que me honra, eu honrarei ao Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, santo. Deu uma pequena pausinha aqui, irmão, porque teve um problema aqui, mas deu certo. Vamos lá. Moloque. Um deus que recebia como crianças em sacrifício pelo fogo. A aparência de Moloque, irmãos, era como se fosse um homem sentado em cima de um trono. A cabeça dele era uma cabeça de animal, como se fosse de um boi. Lembramos do ilho do sítio do Pica-Pau Amarelo, onde tinha aquele minotauro, um mito da mitologia grega, metade homem, metade animal. E lá no meio dele, aqui do seu ventre, irmão, tinha um espaço que as mãos dele ficavam assim, ó, em forma de cunha. Na imagem, qualquer foto de Moloque tinha isso aqui. E quando aqui colocavam brasas, a fogo embaixo dessas mãos dele, que era de bronze, ficava bem amarelinha. Olha aí, ó. O principal sacrifício que que ele queria receber era de crianças. Que é correr. Quando essas mãos estavam tão quentes, mas tão quente, que ficava tudo bem amarelinha, né? Aqui tinha corrente nas suas mãos que quando uma criança quando uma criança fosse colocada em cima dessas mãos quentes e a criança chorasse, desse algum alarme, era sinal que aquele demônio não queria receber aquela criança. Então era tirada, jogada e descartada. Mas quando uma criança era deitada naquelas mãos quentes, bem quase amarelas, tão quentes que estavam, e a criança não fizesse nenhum sinal, ficasse bem caladinha, era sinal que a criança foi escolhida pelo demônio. Eles rolavam umas manivelas atrás da estátua e puxavam a mão, assim, ó, para dentro do ventre, no espaço do ventre daquela estátua, que tinha mais fogo ali, e aquela criança era consumida, incinerada. Aí hoje esse demônio está se enquadrando lá na Epístola de João, capítulo 2, versículo 15 diante, quando fala da terceira coisa que tem no mundo, que o mundo não é do Pai, mas do mundo. E a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento do mundo. O mundo jaz no maligno. Alá está falando sobre soberba, orgulho. Aqui, da mesma forma, as pessoas que adoravam Moloque, eles queriam poder, queriam ganhar guerras, queriam ter posição. Hoje, eu lhe pergunto, há alguma diferença hoje em dia? Hoje em dia, pessoas não medem espaço, não medem distância, não medem consequência, não medem as palavras para denegrir, para derrubar, para poder tomar a posição do outro. É um querendo derrubar o outro. Então, infelizmente, ele está sendo utilizado e suas atitudes estão sendo agradadas. Então, está se agradando a esse demônio, Moloque. Quando você vê hoje pessoas querendo destruir umas às outras, um querendo derrubar a outra, um querendo ser mais destaque que o outro, um querendo ser estrela, outro querendo ser, aleluia, mídia, outro querendo ser mais rico, eles estão servindo a Moloque. Não é
bíblico a pessoa querer crescer, ter posição, atropelando os outros. Não adianta fazer isso, porque Deus não se agrada. Deus não está nesse negócio. Por isso eu sempre costumo dizer: quem quer ser grande, que diminua. Quem quer aparecer, que ele desapareça. Quem quer subir, tem que descer. Quem quer ter nome, que o seu nome desapareça e o nome de Jesus apareça. Muitos hoje, queridos, eu não sei porquê, tem algumas pessoas que mandam mensagem, respondendo algum comentário meu, que vai no meu canal e não tem vídeo nenhum. Eu não entendo porquê, porque meus vídeos estão aqui. Os vídeos estão todos aí no meu canal. Não sei o que está acontecendo, que algumas pessoas não estão tendo acesso, mas eu creio que eu vou depois verificar junto com o YouTube o que está acontecendo. Porque eu só estou incomodando uma pessoa, é o diabo. Eu só incomodo o inferno. E se o inferno está se levantando de tal forma para impedir meus vídeos ser assistidos, é porque eu estou pregando o que Deus se agrada. Aleluia. Cuidado com esses canais que pregam mentiras, que estão servindo ou a Baal, ou estão servindo a Moloque, ou estão servindo a Astarote. Cuidado. Cuidado, cuidado, estamos no limiar do arrebatamento. Jesus está voltando. E nós devemos combater os falsos ensinos e desmascarar os falsos ensinamentos dentro da igreja. Devemos ser, aleluia, um remanescente fiel que agrada ao Senhor Espírito em verdade. Povo santo, sai de perto de pessoas que não te dão certeza da verdade, só se dá heresia. Cuidado com as heresias e mentiras. Amém? Que vos abençoe. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Que esse vídeo se edifique na sua vida. Amém? E eu estou orando por vocês. Amém.